Bom dia, bom dia! Manhã de segunda-feira aqui com vocês, manhã de live, manhã de muitas bênçãos para cada um que vai entrar nessa live aqui hoje. Eu sempre entro uns 2 minutinhos mais cedo para ir chamando vocês, vai conectando com a gente, vou mandando aviãozinho aí para os amigos, para as empresas, para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele familiar que merece ouvir uma boa notícia hoje, que merece ouvir sobre educação financeira, porque esse é o tema da nossa live de hoje. Vamos ter uma especialista, Vanessa Brambila, daqui a pouquinho vai estar entrando aqui ao vivo comigo. São 7h29, vamos começar oficialmente 7h30 a nossa live. Vamos esperar o pessoal entrar, o pessoal tá chegando. Eu resolvi abrir também as segundas-feiras de live, porque tem muito especialista, tem muita empresa boa para estar compartilhando boas notícias com vocês. E esse é o nosso propósito, o propósito do portal Mães e Filhos, é compartilhar boas notícias todos os dias para você, para sua família, para quem está aí pertinho, para quem está aí do seu lado. Então vamos chamar o pessoal, manhã de segunda-feira, e eu tô sempre começando as nossas lives com uma oração. Então eu já vou fazer a nossa oração de hoje. Vamos colocar, Senhor, todas as palavras ditas aqui nessa live. Que nossas palavras sejam guiadas pela sabedoria, pelo nosso propósito, com leveza, consistência, transformação para cada família que vai estar aqui hoje nos assistindo. Que a nossa conversa, que a nossa live gere libertação da ansiedade, organização nas decisões, que traga paz dentro de cada lar. Que o dinheiro seja instrumento de propósito e bênção na sua vida e não instrumento de preocupação, porque é isso que nós vamos aprender aqui hoje. Amém? Quem está comigo aqui na oração? Fala amém, fala um bom dia aqui pra gente. Esperar o pessoal tá entrando, o pessoal falando bom dia. Nossa convidada já tá aqui hoje, daqui a pouquinho eu já vou chamar ela, eu vou apresentá-la também. E lembrando que essa live é uma live pelo portal Mães e Filhos, porque nós acreditamos que boas notícias transformam o mundo e transformam as famílias. Vamos falar hoje sobre um tema que pega em muitas famílias. E o que eu vou te falar aqui hoje, você vai adorar saber, é que educação financeira não é sorte, não é dom e não é para poucos. Educação financeira é decisão. É sobre responsabilidade, é sobre deixar legado, é sobre ter presença. E é para todos. É isso mesmo. Educação financeira é para todos. E por isso vamos ter aqui hoje Vanessa Brambila, especialista na área. Eu vou chamar ela aqui enquanto eu vou estar apresentando a Vanessa com a gente. A Vanessa ela é gestora do escritório BRV, especialista em organização financeira, mãe da Giovana, esposa do Flávio, e aprendeu na dor, né, Vanessa? Aprendeu na dor o que significa ter educação financeira para mudar a vida da família. E hoje ela ajuda famílias, empresárias a saírem do caos e conquistarem clareza, planejamento, libertação. Que missão, Vanessa! Seja bem-vinda! É uma honra tê-la aqui com a gente. Obrigada, Ana. A honra é minha. Tá me escutando bem? Tô te escutando bem. A honra é minha.
Realmente eu aprendi na dor que essa é uma dificuldade, mas quando a gente transforma ela em propósito, a gente pode mudar a nossa vida e ainda mais transformar a vida das pessoas, que foi o que eu peguei para mim. Em trazer, em falar sobre esse assunto, principalmente para mulheres. Porque as mulheres, às vezes, elas acabam não entrando nesse universo, mas quando elas entendem que elas podem falar, que elas podem conversar, que elas devem fazer isso e entender, a vida delas transforma. Com certeza. E você sabe que a organização financeira, há muito tempo atrás, era uma dificuldade minha. Eu É, era super desorganizada. Não sei se é só uma dor minha, depois vocês contam aqui pra gente. Eu era desorganizada, não conseguia guardar, não conseguia ver o que que sobrava, o que que faltava. Era um caos. E olha, depois que eu comecei a aprender, entender e estar com pessoas que sabem mais do que eu nessa parte da organização. Eu tenho um administrador nato aqui em casa, que é o Leandro, e ele sempre cuidou muito bem disso. Só que aí, quando eu comecei a empreender, comecei a entrar nesse mundo, né, da empresária, ter mais gastos, conseguir separar o CPF do CNPJ, que eu acho que isso é uma dor. Vamos falar sobre isso ainda aqui hoje, que muitas mulheres microempreendedoras, empresárias têm essa dificuldade. Vamos estar falando sobre isso. E a importância de ter alguém guiando sobre, ajudando, trazendo esse planejamento. Porque, querendo ou não, tudo isso gera ansiedade, medo, descontrole. E aí vira um caos, né, Vanessa? Conta um pouco aqui pra gente do que sim. aconteceu com você, dessa dor aí. Vamos trazer sua dor. Eu passei por isso também. Apesar de, assim, sou formada em administração, já trabalhei no financeiro de empresas, já organizei empresas e também trabalhei no banco, mas a gente não aprende a lidar com esse tipo de coisa. Nós aprendemos a lidar com o dinheiro da empresa de terceiros, nós aprendemos a lidar no banco com as rotinas ali da gestão, mas na rotina bancária. Só que para colocar na nossa vida, a gente não aprende. Eu também passei por essa dor. Eu fui empreendedora na época que eu estava grávida da minha filha por 5 anos. E eu cometi erros que a maioria das pessoas comete, principalmente as mulheres que iniciam um próprio negócio. Porque a gente vai fazendo, a gente vai trabalhando, a gente vai crescendo, a gente vai conquistando, só que começam a aparecer as dificuldades dentro de casa. A gente precisa de dinheiro para, às vezes, comprar algumas coisas para os filhos, às vezes alguma turbulência pessoal acaba acontecendo e eu passei por isso, descapitalizando a minha empresa, tirando o dinheiro da empresa, misturando e com 5 anos de empresa eu fechei com 150 mil reais em dívida porque eu não sabia, não tinha essa informação, não tinha pessoas que me ajudassem, que me instruíssem, que me mostrassem um caminho de uma maneira fácil. Porque, assim, tem sim pessoas que falam sobre isso, mas às vezes numa maneira bem difícil de falar, usando as palavras complicadas, né? Igual o pessoal da advocacia fala, usando juridiquês. Uhum. Então, não tinha quem me instruísse, não tinha quem me mostrasse esse caminho. E eu fui aprendendo sozinha, as duras penas. Passei por um processo até conseguir organizar tudo isso, mas isso foi um aprendizado na minha vida. E eu converso com bastante pessoas e falo assim que foi na dor que eu entendi o que é essa necessidade, quando a gente coloca tudo organizado, a vida cresce. Em 4 anos, eu tive uma mudança de vida gigantesca quando que eu apliquei tudo isso na minha vida. E eu entendi que isso virou um propósito para mim, para falar sobre isso da forma fácil, da forma que as pessoas entendam, de palavras fáceis, porque quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, a vida das pessoas é impactada. Sim. E eu entendo isso porque eu passei por isso e eu quero poder proporcionar para as pessoas que elas consigam organizar cada vez mais as suas vidas para ter uma tranquilidade, para ter a liberdade. Porque quando a gente tem uma liberdade de escolha através de ter
a segurança financeira, a nossa vida muda completamente. Perfeito. E Vanessa, por que que tantas pessoas que ganham bem continuam vivendo nessa ansiedade financeira? Às vezes a Porque, pessoa ganha bem, tem um bom emprego, ganha bem, mas mesmo assim, chega no final do mês, tá tudo desorganizado, a- as contas vão acumulando, começa a gerar dívidas, aí começa nessa ansiedade, falta de descontrole. Por que que isso acontece? principalmente porque quando a gente começa a ganhar mais, nossos gastos aumentam. O dinheiro está entrando, aí os gostos que ficaram reprimidos lá no passado, eu queria tanto ter um carro melhor, eu queria morar num bairro melhor, eu queria poder sair para restaurantes ou comprar coisas. Então as pessoas acabam vendo o dinheiro entrar mais, elas acabam gastando mais por essa falta de controle. E também tem um ponto que eu percebi ao longo da minha trajetória com a consultoria financeira, que as pessoas elas trazem dores do seu passado, elas trazem problemas psicológicos e acabam descontando nisso. Tem pessoas que descontam na alimentação, tem pessoas que descontam na bebida, tem pessoas, e a maioria das pessoas que tem uma renda um pouco maior, ela desconta isso no dinheiro, nas compras compulsivas, nos gastos compulsivos. Eu já tive casos de clientes de consultoria que ganhavam lá seus 35, 40 mil livre e ainda eram cheios de dívida, porque queriam sempre mais para suprir aquele vazio emocional. É o vazio emocional. É isso mesmo. Exatamente. Que quer suprir com compras, com coisas, com ter mais. Mas quando a gente entende e traz isso para a consciência, que nós podemos sim ter coisas, podemos sim ter mais coisas, mas também tendo uma segurança. A gente não precisa gastar todo o dinheiro. A gente Uhum. pode ter. Já tive casos de pessoas assim, ganhando super bem também, de 50, 60 mil. Mas aí passou um ano que trocou o carro. Nossa, faz um ano que eu troquei de carro, preciso trocar de novo. Eu preciso Uhum. ter outro, eu preciso ter outro. Então, esses vazios emocionais acabam fazendo com que a pessoa queira cada vez mais ter coisas preenchendo vazios, mas sem esse entendimento. E se ela tiver pelo menos um pouquinho guardado, ela consegue manter na segurança dela financeira. E na consultoria você consegue trabalhar essa ansiedade, esse guardar e É, essa compulsão. Como que eu, funciona isso? eu consigo orientar a pessoa, mas ela precisa sim fazer um tratamento psicológico. Ah, Eu não entro. eu sei que aqui com a gente está a Robeline, lá do INSE, que eu acredito que a Rô pode também estar ajudando nessa parte, para Com tratar a certeza, ansiedade, né? Uma com, terapeuta, ter esse acompanhamento junto. precisa. Porque acaba gerando uma desorganização emocional. E aí afeta toda a família. Porque Sim, com essa desorganização, aí eu penso, eu tenho que trabalhar mais, aí eu fico mais ausente, aí eu vivo pressionada pela pressão financeira das contas, de gastos que eu vou fazendo durante o longo do mês e da semana, e aí vai ter exatamente. essa cobrança, essa culpa. Aí a culpa gera, eu preciso fazer mais que os outros, fazer mais, preciso fazer mais. Aí vai estando ausente do crescimento dos filhos, estando ausente da rotina ali da família, acaba priorizando uma coisa para ter mais cada vez e deixando outras coisas que são prioridades de lado. E a parte da psicologia, a parte do tratamento psicológico, ele é muito importante quando tem essas disfunções. Eu não entro nesse campo porque não é a minha área de atuação, mas eu oriento às vezes numa dificuldade. Você precisa procurar um tratamento, você precisa de alguma outro suporte, porque a gente está organizando aqui a rotina do dinheiro, mas você precisa ter um outro suporte. Porque quando a gente organiza dentro da consultoria, pós-consultoria, a pessoa precisa andar com as próprias pernas. E se Uhum. ela não tem essa estrutura psicológica, acaba atrapalhando porque ela volta ao que ela estava fazendo antes. Perfeito. E na consultoria é quanto tempo? Ou cada um tem um tempo específico
para estar em consultoria? Ou, não, Ana, é tanto tempo, a partir disso, a cada um mês eu dou um acompanhamento. Como que funciona? É interessante, porque assim, eu nunca fiz, e às vezes o pessoal que está assistindo, que vai assistir, né, quer escutar, mas como será que funciona esse tipo de consultoria? Quanto tempo Normalmente, que é? É presencial? É online? Tem tabela? Você fica no pé? Conta aí pra gente. então, normalmente a consultoria ela leva em torno de uns 3 meses. Isso Uhum. dependendo da necessidade, mas normalmente é uma média de 3 meses. Nós fazemos alguns encontros e normalmente os primeiros encontros eles são semanalmente para poder apagar aquele fogo mais rápido. Porque às vezes Uhum. quando a pessoa procura uma consultoria, ela quer resolver aquela dor o mais rápido possível. Então nós usamos isso para apagar aquele fogo mais rapidamente e depois vamos fazendo um acompanhamento a cada 15 dias, mas também depende da necessidade. Existem pacotes a partir de 8 encontros, tem de 10 encontros, e se a pessoa fala assim, Vanessa, eu preciso do seu suporte uma vez por mês. E também nós conseguimos dar esse suporte para ir acompanhando a pessoa ao longo desse processo, para ver se ela realmente conseguiu fazer o que precisa, se ela está precisando de alguma orientação. E a consultoria é feita de forma online, nós fazemos encontros online. Então Só não que precisa ser só marilhenses, que eu sei que eu não, tenho seguidores aqui do mundo todo. Então você consegue atender online e pegar todo o Brasil. Você faz dá para consultoria internacional também? Tem muitos brasileiros que estão fora e que. se for assim, brasileiros que estão fora, dá para sim, porque a parte dessa organização ela não muda conforme vai mudando de país. O que Tá, muda para os outros países é a terceirização financeira, que aí é uma outra vertente do meu escritório. E nós perfeito. fazemos as rotinas das empresas, mas a consultoria, como o padrão ele é igual do que precisa ser feito, dá para trabalhar sim em outros países tranquilamente. Pessoal, lembrando que a gente está ao vivo, então vai deixando perguntas aí para a Vanessa ir respondendo durante a live. E Vanessa, no escritório, quais os tipos de serviço que vocês trabalham aí? Além da consultoria, que mais nessa parte financeira? O que mais que vocês. Quais outros serviços vocês abordam? Então, no escritório, nós trabalhamos com a consultoria, tanto para a pessoa física quanto para a empresa se organizar, todos os Então, não é processos de só para o rotina. pequeno empresário, para as empresas vocês também atendem. Sim, para as pequenas empresas, para as médias empresas, aquelas que precisam de uma organização que o próprio empresário quer fazer, ou que ele tem, às vezes, um funcionário que faça isso. Nós atuamos para poder fazer essa consultoria. Logo no final do ano, no segundo semestre, eu estou com um projeto de fazer uma mentoria em grupo. Legal. E também nós atuamos com o BPO financeiro, que ele é a terceirização das rotinas das empresas. Então, para poder dar uma alusão assim, uma empresa grande, uma Dori, uma Marilã, eles têm um setor financeiro. O meu escritório, ele é o setor financeiro das pequenas e médias empresas, que elas não podem ter uma estrutura dessa. O nosso escritório realiza tudo: contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, emissão de relatórios, os acompanhamentos daquelas informações, o direcionamento. Então, nós atuamos com isso e também tem um outro braço que eu estou entrando agora, que são as palestras. Palestras para Eu vi que poder. você deu palestra por esses dias, que foi Esse maravilhoso. Fiquei ano, sabendo que, ó, foi top. Fala um esse pouco ano, das palestras. então, esse ano já foram 2 palestras presenciais, já teve uma aula também online, para poder trazer essas informações, para trazer realmente isso que a gente conversou no começo, sobre a importância dessa organização, como que isso pode afetar positivamente a vida das pessoas. Então, esse ano eu estou com um projeto de ter mais palestras, dar mais palestras, falar mais a respeito disso, de uma maneira simples, clara, entendível,
que as pessoas possam colocar isso em prática o quanto antes. Porque Perfeito. quando a gente coloca em prática, resolve. Eu tive já relatos da palestra que eu fiz em janeiro, foi no grupo do SEMEC lá de Paraguaçu, do Conselho da Mulher Empreendedora. Relatos, assim, logo pós-palestra, de pessoas que me mandaram mensagem falando quanto elas já conseguiram aplicar aquilo na vida delas. O quanto que, às vezes, pequenas soluções que no dia a dia elas não estão ali, não conseguem enxergar, que elas colocam em prática, o quanto aquilo já traz resultado, o quanto que aquilo já faz com que a vida delas mude. Então, esse ano eu estou com esse projeto de fazer mais, cada vez mais, poder trazer essas informações para as pessoas. Porque, principalmente aqui no interior, as pessoas estão carentes disso. Sim, Elas estão carentes. Eu já fui em algumas palestras de pessoas que falam a respeito desse assunto, mas elas trazem um palavreado muito difícil. Elas trazem informações muito difíceis que as pessoas leigas desse assunto de finanças, elas não entendem. A gente uhum, precisa falar a linguagem das pessoas. A gente com precisa falar certeza. ali a linguagem básica para que as pessoas entendam. Sim. Então, isso faz com que a gente consiga trazer mais informação para as pessoas. Com certeza. E eu tô vendo essa mudança, essa movimentação sua, tanto nas palestras, como colunista do portal. Você sempre está trazendo artigos, né, capacitando, as pessoas. E uma coisa que eu gosto de falar é que o nosso conhecimento é muito valioso e ninguém tira. E quanto mais a gente compartilha isso, mais a gente aprende, mais a gente joga para o universo coisas boas. Sim, Isso vem de volta. Então, para vocês que estão aqui nos assistindo, é importante vocês estarem aqui, ouvindo todo esse conhecimento que a Vanessa está trazendo, ouvindo boas notícias, participando das palestras. Saia da zona de conforto. Se você quer hoje ter um resultado diferente na sua educação financeira, comece buscando pessoas que falem sobre isso, já começa a seguir a Vanessa, que ela fala sobre isso diariamente ali no Instagram dela. Já entra em contato, tira dúvidas, se organiza para estar nas palestras, para fazer uma imersão, para estar na mentoria, porque só assim você vai conseguir ter um resultado diferente. Sim, quando a gente sai da Porque, zona de conforto, é onde as coisas acontecem. Porque se a gente sim, fica lá parado, vai ser sempre mais do mesmo. sim, Quando a é, gente procura informação, quando a gente procura aprendizado, quando a gente tem uma consciência disso, a gente consegue aplicar na vida e mudar. Eu falo muita coisa, eu falo muito assim, Ana. Se a gente quer resultado diferente na nossa vida, nós precisamos fazer diferente. sim, A gente não pode esperar coisas diferentes fazendo o mesmo. E isso é em todas as áreas da nossa vida, tanto na parte financeira, quanto na parte de exercício físico, de alimentação, de conhecimento. Se a gente aplica isso em tudo que a gente pode, que a gente quer mudar na nossa vida, a nossa vida muda. com certeza. Isso é fato, e eu falo assim, porque eu apliquei isso na minha vida nesses últimos anos. Eu falo por causa própria, por conhecimento próprio. Quando a gente aplica, tem resultado. As coisas mudam exponencialmente. E Vanessa, e dá para mudar de vida sem ganhar mais? Com certeza. Organizando. 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 Tudo parte da organização. Colocando as prioridades, As prioridades, trazer, metas. ter metas, tanto de gastos, ter metas de reserva. Porque é uma coisa também que eu aprendi, que nós precisamos, no mínimo, reservar 10% do que a gente recebe para poder fazer da nossa reserva. E eu não falo mais reserva de emergência. Uma coisa que eu aprendi fazendo uma pós-graduação, eu fiz uma pós de finanças comportamentais. Tô Que anotando aqui, ó. é porque eu entendi que as finanças é muito do nosso comportamento. Então, eu fui procurar conhecimento. Eu fui fazer uma pós-graduação e lá eles falam muito sobre neurociência. Adoro. E
como que tem o poder das palavras, né? E eu acredito muito, muito, muito no poder das palavras. Eu sei o quanto isso pode prejudicar e alavancar uma pessoa, tanto ela como ela mesma. Então, a gente não fala mais reserva de emergência, nós falamos reserva estratégica. É a nossa reserva estratégica para o futuro. Porque se a gente não tem uma reserva, nós não conseguimos no futuro, se precisar fazer um investimento, se a gente precisar fazer alguma outra coisa, nós não temos esse dinheiro, nós recorremos a um dinheiro mais caro, que é o dinheiro do banco. Sim. Então, nós precisamos pelo menos reservar 10% do que a gente recebe para poder fazer essa reserva. Aí nós organizamos, nós temos que trazer também o olhar para o quanto que a gente tem gastado com coisas aleatórias, com besteira. Então, às vezes a pessoa não tem esse olhar. Vamos trazer uma informação, sim, uma dona de casa que vai no mercado. Ela não leva uma lista, então ela sai comprando coisas aleatórias. Eu acho que tem isso, eu acho que tem aquilo. Chega em casa, ela já tinha um monte daquilo lá. Então, levar uma lista no mercado, ter metas de gastos semanais. Teve uma vez que eu trabalhei com uma família com relação a estipular esses gastos mesmo. Nós estipulamos assim que toda semana que a dona de casa ela ia no mercado uma vez por semana para fazer as compras da semana e ela poderia gastar no máximo R$ 600 por mês, por semana, que era o meta que a gente estipulou dentro da entrada da receita deles. E isso foi entrando numa rotina tão legal que os gastos foram diminuindo, sem aumentar a receita. Porque gastava-se muito aleatoriamente. Sim. Ia no mercado, comprava lá R$ 1.000, R$ 1.500 por semana. E mesmo assim, saía para restaurante 4 vezes na semana. Então a gente conversou, eu falei assim para ela, mas e aí, você gasta demais no mercado, mas vocês também estão indo para restaurante? Essa conta não está fechando, está tendo ou muito desperdício, ou muito gasto à toa. Então, trazer isso, você olhar o que realmente é da sua rotina do dia a dia. E você falando isso, deve estar muita gente aí com uma pulga aí atrás da orelha, né? Que ainda não faz isso, ou que faz e falou, meu Deus, eu preciso começar a fazer diferente. Preciso E fazer você vê, diferente. são atitudes que qualquer pessoa consegue fazer. Sim. São coisas pequenas, são coisas básicas que a gente aplica no dia a dia e acaba sobrando mais dinheiro, entre Sim. aspas. Porque não é mais dinheiro entrando, mas é uma compra consciente. Sim. É aquelas compras parceladas que a gente vai compra lá em 10, 12 vezes. Você vai acumulando várias parcelinhas ali ao longo do mês, do ano. E uma parcelinha pequena, mas juntada com mais outras 10, 12, Vira um vira uma montão. parcela enorme. Então, é ter consciência disso. Você precisa comprar alguma coisa? Tenta parcelar no mínimo possível para acabar logo. Aí você vai e compra outra coisa. Mas Sim. quando a gente junta muito parcelado, a fatura do cartão fica bufando, ela fica enorme. Então, é ter essa consciência mesmo de como você está comprando, do que você está comprando, porque não precisa aumentar a receita. Você pode sim, se for da vontade da pessoa, ir atrás de aumentar o recebimento dela, fazer uma renda extra, ou na empresa tentar organizar para que a retirada dela seja maior, mas também tudo depende da capacidade da empresa, mas se a gente traz essa consciência para como está hoje, já consegue mudar muita coisa. Com certeza. E falando um pouco dessa organização financeira para família, para o futuro dos nossos filhos, olhando para tudo isso, o que muda no futuro dos nossos filhos quando os pais conseguem se organizar? Porque isso é um impacto muito grande, né, para os nossos filhos e para as gerações que estão vindo. Então, conta para mim. Olha, Ana, eu vou te falar assim que o principal
é o exemplo. Sim. É o principal. E é uma coisa assim que quando eu escrevo pro portal, eu procuro trazer bastante essa informação. De o que a gente faz hoje é exemplo para os nossos filhos, é exemplo para as nossas futuras gerações. Então, um filho, ele aprende muito com o que o pai e a mãe fazem, não com o que o pai e a mãe falam. Porque a gente Uhum. pode falar uma coisa e fazer o oposto, a criança vai olhar o que a gente está fazendo. Modelagem. Modelagem. Eu tenho uma filha de 11 anos. Hoje ela já está numa fase de pré-adolescência. Mas eu sei que o meu estilo de vida, eu sei que eu acordar todo dia de manhã, eu ir para academia, eu me cuidar, eu cuidar da minha alimentação, que impacta na vida da família aqui em casa, e também cuidar da parte financeira, mostrar para ela que quando a gente tem uma organização, quando a gente tem propósitos, a gente consegue ter o que a gente quiser, nós conseguimos conquistar. É ensinar a criança. Ah, eu vou dar uma mesada para a criança, mas como que ela vai manejar essa mesada? Ah, ela tem a mesada dela, só que tudo que ela quer eu dou? Não, ela vai ter que entender que ela vai ter que comprar com aquele dinheiro o supérfluo, o básico a gente dá. Alimentação, vestuário, escola. Mas só que ela tem que entender que com aquela mesada ela precisa, o que ela quiser a mais, ela precisa manejar a mesada dela ali para ter o que ela quiser. Então, quando a gente faz essas coisas, nós damos exemplo para nossos filhos, para nossas crianças. Nós deixamos para que elas entendam que quando a gente organiza, quando a gente compra com consciência, quando a gente faz uma reserva, as coisas não ficam difíceis. Porque é muito complicado quando a gente passa por uma fase onde nós não temos dinheiro para nada. Eu já passei por fases onde eu vivia eu e minha filha, logo pós divórcio, porque eu passei por um divórcio, nós vivíamos só com R$ 1.700. Então, eu já passei por essa fase difícil. Minha filha estava comigo, mas ela viu que eu fui trabalhando para que isso melhorasse. Então, o exemplo ele arrasta todas as gerações, todas as pessoas. Quando a gente faz as coisas e dá o nosso exemplo, faz muita diferença. Com certeza. Nossa, falou tudo, né? É um exemplo. Não adianta você falar para o seu filho e fazer outra coisa. É o que você Exato. falou, que nem eu tô nessa momento de quaresma, acordando cedo, fazendo rosário, fazendo as orações. Sábado, sabe quem que acordou para rezar comigo? A Helena, a Sua minha mais filha. nova. Ela acordou 4 horas da manhã e falou assim: Mamãe, eu vim aqui rezar com você. Como hoje não tem aula, Ai, que bonitinha. ela acordou sozinha, foi lá rezar comigo. E foi assim, eu fiquei tão feliz, foi tão gratificante. Eu Você vê, imagino, porque é um exemplo. sim. Quando nossos filhos eles começam a ver e vir fazendo o que E a olha que gente dá de interessante. E a exemplo, Isa, minha mais velha, viu que a Helena acordou. Aí ontem ela falou assim: mamãe, no sábado que vem eu vou acordar também. ai, que bonitinho. Eu falei: vai ser muito bem-vinda, filha. Com Que bom. certeza. Essa parte da espiritualidade, né, também faz uma grande diferença. Com Porque certeza. elas estão vendo a sua fé. As crianças Sim, veem tudo que a gente faz. o tempo E inteiro, quando, e né? quando a gente coloca rotinas e coisas boas na nossa vida, nós estamos criando crianças maravilhosas para o futuro. É isso mesmo. E estamos chegando quase já ao final aqui, né, da nossa live. E Vanessa, você como especialista no tema, que fala a importância sobre a educação financeira, esse padrão para mudar gerações. Na sua visão, por que esse assunto é tão importante para estar com a gente num portal de boas notícias? No portal Mães e Filhos. Por que é importante falar sobre isso? Já fala sobre isso e já deixa uma mensagem final para quem está aqui nos assistindo, para quem vai assistir essa live um pouco mais tarde, porque as lives elas ficam salvas aqui, porque todo bom conhecimento merece ser compartilhado e ser Com salvo aqui com a certeza. gente. Com certeza.
falar sobre organização financeira, falar sobre finanças, sempre foi um tabu. Sempre foi uma coisa assim mais velada. Eu lembro da minha época de adolescente, a gente quase não falava sobre isso. Então, eu creio assim que trazer essas informações para o portal, ela traz mais visibilidade para o assunto, mais conhecimento para as pessoas. O portal, como você fala, é um portal de boas notícias. Ali nós precisamos trazer coisas boas. E nada melhor do que também falar sobre finanças. Porque o dinheiro é o que vai. Dinheiro não é ruim. Dinheiro não é uma coisa suja, que às vezes as pessoas têm essa crença. Falar sobre dinheiro é importante porque o dinheiro é o que nós usamos para o nosso dia a dia. Nós usamos o dinheiro para ter um lazer, nós usamos o dinheiro para poder ter nossa vida do dia a dia, para poder dar uma boa escola para os nossos filhos, para poder ter uma casa boa, morar num lugar bom, nos alimentarmos bem. Então, tudo isso parte de nós termos o dinheiro. O dinheiro é o que move tudo isso. E quando nós trazemos essa informação no portal, quando eu falo isso no portal, eu quero mostrar para as pessoas que quanto mais elas se organizarem, mais elas entenderem sobre isso, mais elas conversarem sobre isso dentro de casa, na família como um todo, com os filhos, a vida delas pode melhorar. A vida delas melhora, de fato, quando elas trazem essa informação. Então, trazer sobre finanças no portal é trazer informação que a vida vai melhorar também. A vida das pessoas pode melhorar com essa transformação. Então, trazendo essa mensagem para todo mundo, que quando você entende que organizar a sua vida como um todo, e principalmente as finanças, você consegue melhorar muito a sua vida. A sua felicidade melhora, porque você vai ter mais tempo com a sua família. Você vai poder ter mais coisas conquistadas. Você vai poder fazer aquela viagem maravilhosa que você tanto quer. Você vai poder dar uma escola de qualidade para os seus filhos. Você vai poder morar num lugar bom. A gente pode fazer tanta coisa quando nós mudamos a nossa visão sobre o dinheiro, quando nós organizamos esse dinheiro. Então, eu queria trazer assim para as pessoas, prestem mais atenção sobre isso, não tenham medo, não tenham receio, porque eu já escutei muitas pessoas falando assim, não, eu não gosto de ver o que está acontecendo porque eu tenho medo. Mas o medo, ele faz com que você paralise e continue sempre no mesmo lugar. Quando você se enche de coragem, se enche de informação e coloca aquilo para ser realizado, a vida muda muito. Eu já vi muitas mudanças sendo feitas na vida das pessoas quando elas se organizam, quando elas se entendem o que precisa ser feito. Então, pessoal, coloquem isso em prática na vida de vocês. Olhem para a área financeira. Não deixe que vire uma bola de neve, porque pode sim ser resolvido, mas dá muito mais trabalho. Quando a gente já resolve isso o quanto antes, as coisas elas se organizam e se fazem mais fáceis a partir do momento que você toma essa decisão. Então, olhar para o dinheiro é importante, olhar para as situações é importante, se organizar é importante, olhar para os seus hábitos é importante. Então, olhem para os hábitos, acompanhem os artigos da revista, do portal, porque quando você adquire conhecimento, você consegue colocar isso em prática. Então, o portal é maravilhoso. Quando você me convidou, Ana, para escrever, eu fiquei muito honrada, porque eu acho que as pessoas precisam cada vez mais saberem sobre os assuntos que você traz ali. E falar sobre finanças, para mim, é trazer uma dor do passado que me ressignificou muito e eu tenho certeza que pode ressignificar todo mundo. Então, eu amo falar sobre isso. Pessoal que quiser também saber mais do assunto ou tiver algum lugar que, nossa, esse lugar seria tão legal para você fazer uma palestra a respeito disso, eu estou super aberta, porque esse é o meu objetivo desse ano, trazer mais essa informação para todas as pessoas.
E eu tenho só a agradecer você, Ana, porque tem sido fantástico poder falar sobre isso, conversar sobre isso. Agradecer o convite aqui para a live também. Maravilhoso poder falar sobre esse assunto aqui na sua live. E parabéns, eu tenho acompanhado desde que você começou e vou estar sempre presente nas lives, porque os assuntos são fantásticos e eu trago isso muito para a minha vida. Obrigada. Parabéns pelo trabalho lindo que você realiza e também é um assunto que só tem a crescer. O portal, as notícias, as informações boas. Amém. Ai, que linda! Fiquei com o coração quentinho aqui. Eu que agradeço, Van, a sua presença. E eu te desejo toda sorte nessa caminhada de palestras. Eu acredito que o portal começar a escrever sobre isso acendeu uma chama aí a mais para você Sim, falar isso para mais e mais pessoas. E isso é maravilhoso. Então, eu convido vocês que estão aqui com a gente para compartilhar essa live com os amigos, com as empresárias que vocês conhecem, com as empresas. Você, empresa, trazer uma palestra sobre isso para sua empresa, para seus colaboradores, você, família, começar a fazer hoje algo diferente do que sim, você já faz. Por quê? Porque os seus filhos, eles vão pelo exemplo que você dá. Então, exatamente. educação financeira, para me finalizar aqui, não é sobre acumular, é sobre administrar com propósito, né, Isso Vanessa? fazer melhor. E fazer melhor. Quando organizamos as nossas finanças, organizamos o nosso tempo, a gente consegue ter mais saúde, mais paz, mais credibilidade, a Mais gente consegue liberdade. mais liberdade, a gente consegue planejar o futuro da nossa Sim, família. Então, eu te convido exatamente. hoje a fazer algo diferente a partir do que você ouviu, nem se for, nem se for um passinho de cada vez, né? Mas Exatamente. faça, comece a se movimentar sobre isso. Reassista a live, escuta novamente tudo que a gente falou aqui, porque hoje a Vanessa trouxe informações valiosas para o crescimento da sua família, para a sua organização financeira. E eu tenho certeza que tudo que você absorveu aqui vai ser muitas bênçãos para o seu ano e para o seu futuro, né, Vanessa? Com certeza. Só colocando 1% em prática todos os dias, as coisas mudam bastante. É isso mesmo. Então, é esse o convite que a gente deixa para vocês aqui hoje. Colocar 1% em prática do que vocês ouviram aqui, começando com compartilhar. Compartilhe essa live com mais uma pessoa que merece ouvir sobre isso. Com certeza. Obrigada, viu, Ana? Van, Gratidão. te agradeço pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Parabéns, e eu estou muito feliz que você é a nossa colunista no portal Mães e Filhos e que escreve sobre isso. Eu tenho certeza que virão muitos artigos ainda sobre temas que a gente nem imagina. Convido vocês a lerem os artigos, porque cada um vai mudar esse 1% na sua vida. Eu tenho Com certeza certeza. disso. Com certeza. Obrigada, Amém? viu? Um ótimo Um dia, beijo pessoal. grande, Uma ótima gente. semana para todo mundo. Amém. Tchau, tchau. Tchau.